Hoje, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui para responder mais uma pergunta e aqui está ela. Outra dúvida que tenho é em relação aos bens materiais, pois todos falam sobre a lei da atração, etc., mas como evoluir sem ter desejos materiais? E também, como viver ainda na Matrix sem o material? Grata. Bom, tá aí uma pergunta que eu tenho dificuldade para responder, que não é uma pergunta simples, né? É uma pergunta que ela envolve muitos elementos, porque fala da vida na Matrix, né? A vida na Matrix é complicado, né? Porque nós não viemos para viver na Matrix, nós viemos para revolucionar, para mudar a Matrix. Então, por exemplo, sementes estelares. O que são sementes estelares? É um modo de falar das pessoas que vieram de fora, encarnaram aqui, vieram de outros sistemas, de um modo de vida mais evoluído, e elas trazem no seu interior a vontade de revolucionar isso aqui, de mudar isso daqui, né? Então a Matrix, ela vai lutar contra essas pessoas, contra esse agente invasor, né? E que faz o que? Tende com que as pessoas, que as sementes estelares tenham certas dificuldades que outras pessoas parecem se desenvolver com naturalidade, né? O porquinho, ele vai ter se sentir mais à vontade na lama, né? E você não vai, né? Então, assim, não é complicado essa questão, né? Mas vamos lá, vamos tentar responder, vamos tentar ir por parte, né? Embora eu já esteja respondendo. A Matrix, né? O que acontece aqui é surreal, né? Como a gente apagar a nossa memória, porque se você não apagasse, a gente jamais aceitar viver aqui, né? Você, quando criancinha ali, sei lá, se matava, né? Muitos adolescentes se matam porque é isso. Imagina você ver com memória, você vê essa coisa estranha que é aqui nesse mundo, né? Essa coisa bizarra. Você fala, não quero ficar aqui, né? Você vaza, né? Então a gente tem que apagar. Apagou a memória, a gente se adapta. Então cria um ego para tentar se adaptar aqui. Então tem a questão também da sua alma, não deixar você, às vezes, ir para certos caminhos, vamos supor, bem sucedido, empresário, né, ter muito dinheiro, né? Às vezes a sua alma, ela corta você daí, nesse caminho, fala, não, por aí você não vai não, você não veio aqui para isso, né? Para alimentar ainda mais esse materialismo que existe na Terra, né? Então, assim, não é simples, não é uma questão simples, é uma questão que envolve muitas outras questões, né? Eu vou tentar responder aqui, né? Aqui, em relação aos bens materiais, pois todos falam sobre a lei da atração. Então as pessoas acham que ser espiritual é ter abundância, né? Ter tudo o que você quer, é ter a lei da atração. Mas as pessoas que correm para a lei da atração, elas querem o quê? Querem coisas, querem bens materiais. E o que quer? O que quer é o ego, né? O ego quer, o ego tem desejos, né? E o ego é formado o quê? Nas coisas que ele vê, né? Ele é seduzido pelas propagandas, ele é seduzido pelo material, né? Então aqui está aqui a tentação de Jesus no deserto, né? Não só Jesus, né? Eu acho que são metáforas essas histórias que contam, né? A tentação de Jesus, a tentação de Buda, porque eles vão lá e veem um ser que seria o Beelzebub, seria o capeta, né? E oferece tudo para ele, né? Oferece governo, oferece tudo, né? Então, assim, a Matrix é bem isso, né? E isso seria a tentação, seria você se entregar à Matrix e falar, ó, não muda aqui a coisinha, tá tão bem, né? Eles gostam da Matrix, falar, então, ó, a gente dá pra você, né? Então, primeiramente, eles vão tirar de você, eles não vão te dar a arma para você lutar contra eles, né? Então, as pessoas podem ter dificuldade financeira, né? Uma série de questões, uma série de dificuldades, né? Em todos os campos aqui da Matrix. Depois, quando você adquire um certo poder, né? Um certo poder de criação, de manifestação, né? Não seria a lei da atração, mas quando você vai se livrando das algemas, das amarras da Matrix, então você vai começando a controlar um pouquinho mais, né? E se libertar. E se você se liberta, você vai ter um poder de mudança aqui muito maior. Então aí é a hora que eles vêm e te oferecem tudo para tentar te prender ainda, né? Então seria a tentação do deserto. Aí a pessoa então está vindo agora com a lei da atração, né, que seria essa tentação. Então a lei da atração seria o que? É o ego querendo coisas, né? A Matrix, ela cria N falsas necessidades, né? E a pessoa, ela embarca, né? Porque ela vê todo mundo ali, opa, eu quero uma vidinha assim também, né? E ela vai, embarca e quer e deseja. Mas quando você faz isso, você sai do agora, você se coloca no futuro, né? Porque o bem você não tem agora, você vai ter que ter no futuro, né? E o seu estado de ser, você está vibrando na falta,
Então, como você vai ter algo se você está vibrando na falta? Mesmo que venha, vai continuar aquela falta que você sente dentro de você, né? De sempre necessitar de algo, porque você adquiriu bem, aí você já quer outro, né? Você quer trocar, você quer o melhor, você quer mais coisas, né? Então, o ego é assim. E essa é uma programação que as pessoas não percebem, né? Porque tem a Matrix, existem sim armas de controle mental, né? Você tem aí uma malha de satélites, né? Para que são? Você acha que a gente sabe, né? Será que conta para nós o que é cada satélite, o que faz, né? Tem o HARP, né? Tem vários programas, o MK Ultra, o projeto Monarca, né? Isso o que vazou, né? E o que não vazou, o que eles continuam fazendo secretamente, né? Tudo é de emitir ondas, frequências mentais, né? Consuma, né? Faça isso, obedeça, né? Que nem no filme lá eles vivem, né? O nome do filme é Eles Vivem. O cara bota um óculos assim, que ele vai pegar os ETs, aí o óculos ele bota, então ele começa a ver a verdade, né? Aí ele vê os caras, vê as pessoas com cara de ETs, né? Que estão controlando, como se fosse você ver os reptilianos que estão governando. É um filme bem legal. Mas ok, né? Essa é a Matrix, né? A gente viu uma coisa aqui que é complicado você querer viver a vidinha que as pessoas vivem, mas como ela coloca a questão, nós estamos aqui, né? E também, como ver ainda na Matrix sem matéria, nós estamos aqui, então nós precisamos de algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho esses meios, né? Eu tenho esses recursos. Se eu falar, não, tudo isso aqui é materialismo, não quero. Aí como a gente vai se comunicar, né? Nós temos que usar sim essas coisas, né? Mas de uma maneira sábia, né? Usar as coisas, não ser usados pelas coisas, né? Hoje as pessoas são usadas pelas coisas. Então você tem, por exemplo, a obsolescência planejada. Então as coisas são feitas para quebrar, né? Você compra uma coisa na loja, né? Todos os vendedores são mentirosos, toda a propaganda é mentira, né? Eles têm que vender um produto, falar que o produto é bom, mas não é. O engenheiro lá projetou aquilo para quebrar, né? Tem um documentário aí é Obsolescência Planejada, Programada. Vocês precisarem vão ver e vão entender bem o que eu estou falando, né? Mas quem para quem aquele bom entendedor que um pingo é letra, né, já percebeu como que é o comércio, né, como são as indústrias, né, que eles estão aí para enganar as pessoas. Então assim, querer participar disso, né, não é uma boa coisa. Mas aí, falando um pouquinho mais, né, dessas leis da atração, então as pessoas elas são seduzidas por esse caminho, né, elas conhecem ali um pouquinho de física quântica, então agora eu vou atrair tudo que eu quero, né. A minha dica é esqueçam tudo isso, né? Venham para o agora, pratique a respiração consciente, né? Foco na respiração, fiquem no agora, né? Esquece que você precisa de pagar não sei o que, precisa de não sei o que, fica no agora, né? No agora você vai ter uma maior intuição e uma melhor direção do que fazer, né? De como se relacionar com os bens, né? Externos, né, com as coisas. A gente pode sim ter muitas coisas, mas você não pode ter o sentimento de posse, porque o sentimento de posse é como você sair do agora, como você ficar lá no passado, virar no futuro, né, você não vive no presente, então você passa a ser controlado pelas coisas, né, então as pessoas que têm o sentimento de posse, elas querem sempre mais, né, porque a Matrix ela coloca essa coisa da competitividade, de que quem tem mais é melhor, né, e as pessoas que tem muito, né, elas passam a considerar, né, para elas o sentimento que elas têm é como se fossem extensões delas próprias, né? Então, por exemplo, se essas pessoas como elas não têm, elas não se conhecem, né, elas não têm ideia do que são, porque elas são as coisas, elas são os títulos, são as medalhas, né? É a conta bancária, né? Então você teve aí a crise de 2008, que, segundo notícias aí, né, muitos gerentes de bancos, né, se suicidaram, porque perderam tudo, né? Algumas pessoas mataram a família e se suicidou, né? Porque é o ego que foi programado, ele se entregou ao ego, né? Então a alma ficou com o mínimo de controle ali, só sustentando o personagem, né? Então assim, isso é ilusão. Mas ok, nós estamos aqui, temos que lidar com isso. Ok, tenha posses, mas não tenha aquela identificação de meu, né? Mesmo que você, para se relacionar na Matrix, você tem que falar, não, isso aqui é meu carro, é minha casa. Ok, mas entenda que isso é o modo que a gente se conversa, né? Se entende aqui na Matrix,
né? Mas não tem esse sentimento de posse com as coisas, né? Não ter o sentimento de posse não significa que você tem a responsabilidade sobre aquilo. Então, se você tem um veículo, por exemplo, cuida bem desse veículo, né? Assim como você tem que cuidar bem do seu corpo, né? Você tem que considerar esses bens, né, não parte de você, né, mas tem que ter o desapego, né? Você sabendo que você é responsável, né, sabendo que aqui na Matrix as coisas funcionam desse jeito, né, só que você vai ter que ter uma responsabilidade com aquilo, mas sem um apego. Por quê? As coisas, a abundância, ela não é você ter muito. A pessoa que tem muito, ela está em desequilíbrio. A abundância é você entrar no fluxo, né? Ou seja, as coisas passam por você, né? Você só tem o que você precisa, nem mais, nem menos, né? Como funciona isso? Por exemplo, se eu tenho um apego, e eu tenho algo, e eu me apego àquele algo, aí eu vou querer outra coisa a mais. Só que eu não consigo largar aquilo que eu já tenho, né? E se você está com a mão cheia, você tem que fazer o que você tem para pegar outra coisa, né? Você não tem como pegar uma coisa que está vindo se você não larga aquela velharia que você tem. Então você não está no fluxo, né? Quando você entra no fluxo, você entrou pro agora, então você não tem aquela preocupação do que foi, eu perdi tal coisa, me roubaram, o governo levou, né? Não existe essa preocupação, né? E Jesus já trabalhou muito isso, né? Por exemplo, quando vem uma pessoa reclamar dos impostos, né, do Estado, aí ele pede para ver a moeda, fala, dá essa moeda aí, qual que é a cara que está aí? Ele fala, de César. Aí ele fala, dá a César o que é de César, né? Então o que é cobrado imposto em contas é de César, é do governo, né? Esse sistema é deles, nada aqui é nosso, né? Então paga, né? Você está entrando no fluxo, a coisa está vindo e está indo, está girando, né? Outra coisa que ele fala, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma fechadura do que um rico entrar no reino dos céus, né? Porque o rico, como ele se identifica com os bens deles, ele plasma a realidade aqui. Então a mente dele, todo o ser dele está voltado para a Matrix, né? Então ele nem sabe o que é reino dos céus, né? Ele não conseguiria ver, ele não consegue nem vislumbrar. Então ele vive para a Matrix, né? Então tem outra parte lá que vem o rico e pergunta para ele, mestre, o que eu faço, né, com os bens, né, para seguir, sei lá, ele faz uma pergunta ali, né, para ir para o céu, algo assim. E aí Jesus fala, pega tudo que você tem, vende, né, ou não, pega tudo que você tem e dá aos pobres, né. Aí o rico pega e fica triste e vai embora, né, se retira. Assim, ele fala, dá aos pobres e siga-me, né. Então assim, você vê que ninguém está disposto a fazer isso, né, ninguém tem coisas que vai dar os bens, né? A forma de dar os bens é uma metáfora, né? Mas se desapegar, né? A Matrix também, ela é a forma que as coisas aqui, entre aspas, né, funcionam, é para evitar que você fique com você, né? O que é ficar com você? É você ficar com você mesmo, né? Na sua presença, se conhecer, né? Essa coisa de você ficar em silêncio, de meditar, é você ficar com você mesmo, você se conhecer. Mas as pessoas parecem que elas têm um medo incrível porque elas veem um vazio, né? Desde criança você é seduzido por coisas externas, né? Por chocalho, né? Aí você tem a escola, você tem as obrigações, a mídia, a TV, que é muito presente na casa de todo mundo, né? E aquela coisa, eu falei, se as pessoas não comprassem TV, o governo daria de graça, né? A gente viu isso recentemente, né? Eles dando um aparelho digital para as pessoas. Porque é um meio de manipulação muito grande. Então as pessoas não conseguem ficar com elas mesmas, né? Então elas ficam um tempinho sem fazer nada, já tem que botar o foninho para ouvir música, já tem que ligar a TV, né? Não consegue aquela coisa de ficar só ali sem fazer nada, né? Fica com elas mesmas, né? Então o sistema, ele é criado para isso. E então você tem um trabalho, né? O trabalho toma muito tempo e você tem que estar com a sua atenção no trabalho, né? E no trabalho tem os problemas do trabalho, então as pessoas não têm tempo para elas mesmas, né? E aí as pessoas com o trabalho, elas querem conseguir bens, querem conseguir coisas, então elas, além do trabalho, elas se enfiam mais na Matrix, né? Então é onde que elas se perdem e não conseguem ficar com elas mesmas. Então
a gente tem pouquíssimo tempo para nos dedicar a nós mesmos, né? A nós que eu falo é você como alma, né? Não, eu tenho que ir para meus afazeres, eu tenho que ir no cabeleireiro, sei lá, né? Isso não é cuidar, não é ficar com si mesmo. Bom, vamos lá, vou a outra parte aqui. Mas como evoluir sem ter desejos materiais? Então, quem tem desejo é o ego. Você evolui tendo os bens normalmente, ou seja, tem as coisas, viva do jeito que você está vivendo, né? Só tente ficar mais tempo consigo mesmo, né? Então essa é a dica. A material ela vai vir de acordo com a necessidade. Então a pessoa, quando começa a ficar mais com ela mesma, né, ela vai ser mais intuitiva e vai saber melhor como lidar com as coisas materiais. Mas a princípio, não sejam pilantras como são a maioria das pessoas. Né? Por exemplo, a maioria dos vendedores que mentem, né? A maioria dos comerciantes que mentem. Né? Então a gente não tem coragem, por exemplo, para levar um veículo no mecânico. Com certeza ele vai inventar mais coisas. Né? Leva qualquer aparelho para arrumar, né? Às vezes é um parafusinho que está solto, a pessoa quer trocar, fala, tem que trocar tudo isso aqui. Né? Às vezes nem troca, mas cobra lá. A gente sabe que funciona assim. Né? Nos bancos as pessoas são orientadas, né? Mesmo que a pessoa não tenha condição, empresta e divida aquela pessoa, porque é assim que o sistema funciona. Então assim, não sejam um desses parasitas. Então se você não é, se você já pratica a sua honestidade, você já está, né, a caminho de despertar. Eu diria que já está, né, de certa forma, despertos. Porque não entrou nesse joguinho da Matrix. De onde que o esperto, né, ser o esperto que é o que ganha mais. Né? Não pisar por cima dos outros. Essa é bem isso. E também como viver ainda na Matrix sem o material. Então assim, sem o material você não vive na Matrix, né? Você vai ter que ir para o campo, meditar, vai ter que ir para o monastério, né? Mas não é, eu acho que nós que estamos aqui, nós não viemos para nos retirar, né? Nós fomos colocados no meio da cidade para promover esse tipo de transformação aqui. Então nós temos que desenvolver essa capacidade de estar nesse meio e não nos deixar que esses meios que esse meio perturbe a nossa paz. Né? Então por isso que você tem que conseguir mais tempo para si, para não deixar que o meio tire a sua paz. Né? E tentar conviver da forma mais harmoniosa possível com o meio, né? E no relacionamento com as coisas, com as posses, sem se perturbar, né? Sem que deixar que as coisas lhe tirem do agora. E uma vez que você está no agora, você vai fazer as coisas com naturalidade, né? E as coisas vão passar a fluir, né? Vão fluir de uma forma bem melhor, e a pessoa vai se sentir bem, né, com o que ela faz, seja o que for. E se o que ela faz já aprendeu o que tinha para aprender, a coisa vai mudar, né? Ela vai perceber a coisa mudando, ela não pode se assustar, ela tem que acompanhar, né, a mudança, né? Deixa a coisa ir fluindo, se seguindo, né? Então seria isso. Só falando um pouquinho mais sobre o material, né? Às vezes você fala assim, parece que você é anticapitalista, você é isso, será que é comunista, vai para Cuba, né? Então a Matrix tem muito disso, né? As pessoas reagem dessa forma, os egos são programados para agirem assim, porque as pessoas têm dificuldade de imaginar um sistema livre, onde as pessoas de fato são livres, né? Porque aqui é uma prisão, né? A princípio, nós não precisaremos trabalhar, né? Plantar uma árvore é trabalho? Não é trabalho, né? Quem considera isso, né, é porque planta por obrigação. Mas se a terra, né, é grande, nós estamos concentrados, a gente tinha que se espalhar, né? Você plantou ali uma plantação, aquilo vai gerar alimento, então você não vai precisar mais se preocupar com a alimentação. Né? Então você pode fazer outras experiências, né? No campo da ciência, então desenvolver coisas, né? Desenvolver máquinas, desenvolver naves, né? Ou seja, a gente poderia ter um mundo completamente diferente, mas o sistema ele é criado dessa forma de Matrix para aprisionar. Então nós perdemos muito tempo fazendo coisas inúteis, né? E analisando um pouquinho melhor isso, vamos lá. Se eu pegar uma semente, eu coloco essa semente na terra, depois de um tempo eu volto lá, tem várias outras sementes lá, porque essa semente vai gerar uma árvore, vai gerar frutos, esses frutos mais sementes, né? Ou seja, vai multiplicar. Isso é o universo, né? Isso é o fractal, né? A árvore da vida, né? Aquela coisa que enraiza, se multiplica, né? Agora, se eu pego uma moeda
e jogo essa moeda na Terra, se eu voltar lá, né, vai estar a mesma moeda lá. Se eu acrescentar o elemento humano, né, ou seja, eu tenho que colocar pessoas para fazer que aquela moeda vire várias outras, né? Então eu estou colocando humano, estou usando aquelas pessoas, né, para fazer essa moeda se multiplicar. Ou seja, é o tal da usura, que seria que é condenado na Bíblia, né, que é o tal dos juros, de você ter o lucro, porque isso, a moeda, o dinheiro, é uma coisa virtual, né, uma ideia. Ele foi colocado aqui, então tem ali, eu fiz até um vídeo a respeito falando da máfia casariana, né, que o dinheiro foi colocado por seres que controlam a humanidade, né, por trás, que eles tinham ali uma espécie de pacto, eram satanistas. Então essas raças deram a inspiração, ou lançaram direto, ó, lançaram a ideia do dinheiro, né, conhecido também como Black Money, a referência à magia negra. Então ficou Black Money, como se fosse dinheiro negro. E com essa ferramenta eles controlariam a humanidade, né? Como funciona? Se eu plantei na terra, a terra me dá tudo de volta, em abundância, né? Eu só preciso ir lá e colher. Então vou ter tempo livre para fazer outras coisas. Eles fizeram isso com o dinheiro, né? Inventaram o tal juros, só que o dinheiro não brota. Aí você precisa do elemento humano para fazer aquilo render para você. Então você escraviza pessoas com o dinheiro. Então quem controla o dinheiro vai ter muitos escravos, né? E o dinheiro também, como eu falei, a pessoa que tem poucas posses, geralmente o pobre, ele está mais alinhado com a energia do dinheiro do que com o rico. Porque o sangue ele precisa correr em minhas veias, a energia precisa fluir. Tudo que é energia ela precisa fluir, né? E se o sangue para, se a energia para, aquilo causa um bloqueio, dá um derrame, dá um ataque cardíaco, né? E o pobre, você vê que o pobre ele mal recebeu o salário já foi em dívidas, né? Então mesmo ele sendo vampirizado por esses caras do topo, ele está girando, né? Agora, e as pessoas do topo, o que estão fazendo, né? Quando você retém o dinheiro, aquela energia parada, né? Então o que isso acontece? O que isso faz? Isso os prende, os mata ainda mais, né? Os ingessa ainda mais essa realidade a qual eles criaram, a qual eles são, digamos, de certa forma responsáveis pela manutenção, né? Então é por isso que Jesus fala, né? É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Outro problema do dinheiro, que eu falei também lá no vídeo Barras da Matrix, dinheiro, é que o dinheiro ele cria a possibilidade, né, da pessoa estocar, né? Por exemplo, se eu vivo no sistema de troca, eu tenho que ter um giro, né? Então a energia está sempre girando. Então se eu produzir, eu tenho que despachar aquilo, eu troco, né? Eu distribuo na comunidade, a comunidade toda ajuda. Então assim, é uma coisa mais humana, né? Então não tem como eu falar, eu não vou querer dar nada para ninguém que eu produzir aqui, eu vou reter tudo para mim, eu vou guardar aqui, eu vou estocar, né? Eu não posso fazer isso porque aquilo vai estragar, né? Mas com o dinheiro pode. Então o dinheiro faz o que? Gera ganância. Então a pessoa ela começa a estocar o dinheiro, né? O que o rico faz, né? Ele estocando é como você está estocando alimento. Então você vai deixar de alimentar outras pessoas. Então isso vai gerar fome, o desequilíbrio, né? Então hoje a gente tem esse mundo que está aí. Então por máximo que algumas pessoas estão felizes, né? Falar, o mundo é perfeito, está bom, né? O capitalismo é bom. Só que elas estão considerando aquele pequeno círculo, né, que elas vivem. Então aquele pequeno círculo, aquela pequena aldeia, aquele pequeno núcleo familiar, né? Então elas falam, ó, tá ótimo para mim, né? Para elas, digamos, elas têm a ideia desse sistema ter dado certo, mas fora daquele círculo, né, quando você tem uma visão mundial, você vê que não é bem assim, né? Então não são pessoas íntegras, né? São pessoas assim muito inconscientes, porque a humanidade, né, como humanidade é uma só. Então se uma ponta, se um lado, se uma parte do planeta não está bem, todo o planeta não está bem, né? Se você está com uma dor do dedinho, você começa a fazer tudo para resolver aquela dor no dedinho, né? Só que se você ficar inconsciente, se você aplica uma injeção para ficar dormente, ou seja, você vai ter uma falsa ideia de que está bem, só que você está inconsciente numa parte do seu corpo muito importante, né, que lhe faz caminhar. Então a humanidade ela está estagnada, ela não caminha por causa disso, porque tem partes que estão ignoradas, que estão morrendo,
né? Então as pessoas do nada têm um ataque, né? Morre e não sei do que e não sabe por quê. Porque o mundo, né? O que acontece no mundo acontece com nós mesmos. Então assim, essas pessoas, né? Elas são ignorantes e elas têm aquela defesa da Matrix de não querer saber, né? De falta de empatia, né? Bom, eu já estendi demais, né? Assim, como ser? Não seja como essas pessoas, né? Como lidar com os bens materiais? Da forma mais honesta possível, né? Você quer algo, medite, né? Será que eu preciso mesmo daquela coisa, né? A gente não consegue assim, decidir se precisa de algo, né? Vendo propaganda, assistindo TV, né? Aquilo vai iludir mais ainda as pessoas, vai deixar as pessoas mais inconscientes, né? Vai sempre dar a ilusão para elas que elas não têm o suficiente, né? Porque a Matrix tem essa ferramenta de controle, essa ferramenta de manipulação, né? Então, medite mais, né? Fiquem mais com vocês mesmos, né? E intuitivamente vocês vão se desenvolver melhor na Matrix. Vocês vão entrar num fluxo, mas muitas vezes é um fluxo universal, né? Um fluxo cósmico, né? Que às vezes vai meio que na contramão daqui. Então a pessoa vai ter que ter uma certa desenvoltura para lidar com tudo isso. Como eu disse, não é uma questão simples, né? É uma questão complicada que envolve muitos elementos, né? Mas assim, da forma mais simplista, sejam honestos e sejam prudentes com as coisas que vocês possuem, né? E não tenham apego, né? Saibam entrar no fluxo, né? A forma mais simples. E o restante é aquilo que eu falei, né? No agora, intuição, né? Bom, é isso, né? Não é uma questão muito simples, mas eu agradeço as pessoas que estão aí fazendo perguntando porque elas ajudam, né? Ajuda a ter essa relação, né? Esse contato que a gente vai desenvolvendo, né? E trabalhando melhor essas questões. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Dúvidas e perguntas, falar, não é bem isso que eu queria saber, mas eu quero saber bem mais desse detalhe. Então pode perguntar que ali eu digamos trabalho melhor um detalhe específico. Então muito obrigado e até o próximo vídeo.